Começando. Bom, os avisos paraquiais, né? Como dizem os antigos. Aí em cima do chat tem os links, o formulário para quem está acessando agora e preencher para solicitar os materiais, para receber o material. O Google Drive, o material já está disponível dos encontros anteriores. LinkedIn, Trailblazer Community e YouTube. Um outro aviso também é que na dia 13 do mês que vem vai ter evento em São Paulo. Eu vou estar lá nesse evento. Eu corri um pouquinho, estou meio ofegante. Ô, Thiago, tudo bom? Dia 13 vai ter o evento lá em São Paulo, eu vou estar lá. Uma ou duas diretoras da Trailblazer Community dos Estados Unidos estão vindo para cá. Nós vamos ter uma série de palestras num stand num palco que a Trailblazer vai tocar lá em São Paulo, no evento da Salesforce. Vai ter uma das palestras vai ser em inglês, que vai ser com uma das diretoras, e daí vai ter as outras palestras comigo, com o Guilherme Dornelas, o Klaus também, acho que o Francisco também. Então vai ter uns líderes de comunidades que vão estar ministrando palestras, então a gente vai estar por lá. Se vocês forem aparecer por lá, a gente estará lá. Então aparece para dizer um oi aí pra gente lá, beleza? Falando isso, hoje tá uma correria, pessoal. Tô já desde as 6 da manhã com o pessoal da Índia lá. Tá Freud o negócio. Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes de começar a falar. Bom, já estamos gravando, isso é importante, para não perder nada. Então vamos começar. Hoje vamos bater um papinho sobre reports and dashboards. Eu sou bem honesto, eu acho que a parte tanto de relatórios como de dashboards dentro do Salesforce. Perdão, peraí. Então, continuando. A parte de relatórios e dashboards dentro do Salesforce, ela é básica. É bem básica. Quando você começa a conhecer Power BI, Tableau e outras ferramentas que tem muito mais capacidades, você vê como que o reportes é básico mesmo. Mas o básico bem feito é o básico bem feito, né? Então vamos lá. Hoje, o que é necessário entender é que o relatório não é só uma tabela e o dashboard não é só um gráfico bonitinho na tela, né? Reports e dashboards, eles existem para transformar os dados operacionais em decisão. Até a própria Salesforce, ela define que o relatório como um conjunto de dados que atende a certos critérios e que podem ser filtrados, agrupados e analisados. Já o dashboard é a visualização rápida de vários relatórios lado a lado, né, em formato de widgets, para mostrar um quadro geral, que o tema é um negócio. Tanto negócio em termos de vendas, como em termos de suporte, né? Então, é a representação da Salesforce, o que se refere a isso, né? O que são reports e dashboards? De novo, mesma coisa, né? Ele vai mostrar os dados, ele vai visualizar os dados. Isso é que é a definição básica e o para que serve. Então, um exemplo sempre que eles dão, né, as vezes que eles falam no relatório, em todos os trailheads que falam de relatório, eles sempre falam assim, o gerente comercial, ele precisa ter 3 visões ao mesmo tempo, né? Uma pipeline por etapas, uma receita por mês e as atividades dos seus vendedores. Então, ele tem 3 relatórios, mas ele não vai ter 3 relatórios na tela, né? Não é que nem aqui. Eu estou com 2 telas de 32 e mais uma tela de um laptop. Cada tela eu jogo, eu divido ela em 2, eu tenho 5 visualizações na minha frente. Normalmente o pessoal trabalha com laptop ou em uma tela e uma outra tela, ou nem isso.
muitas vezes. Então, é aí que vem o dashboard, para transformar aquela informação do relatório visualmente para ele ter uma ideia, né? Então, é isso que é a parte. Nós temos o Report Types, né? O Report Types define quais registros e quais campos estarão disponíveis para montar o relatório, com base no objeto principal e em seus relacionamentos com os outros objetos, que tenham ligação, ou master detail ou lookup. Então, o report type é uma forma diferenciada de você ter relatórios. Lembre-se que quando a gente pega uma org, ela já tem os relatórios padrões, né, que a Salesforce propriamente ela já cria e já deixa no pacotão lá. E o report types é uma forma diferenciada de você não tem um relacionamento. Vamos lá, um exemplo bem esdrúxulo. Atividades e oportunidades. Se eu tiver um relacionamento de lookup entre esses dois objetos, o Salesforce não cria um relatório já padrão disso, porque não é uma ligação. Eu vou criar um campo lookup para eu ligar isso daí. Então, beleza. Ah, mas pô, eu preciso tirar um relatório. Então, daí eu vou lá no report type, dentro da configuração, vou criar e vou achar primeiro eu vou pegar a oportunidade, eu vou ver que ela tem um lookup para atividades, entendeu? Nisso, quando eu pego a oportunidade, seleciono como principal, daí quando eu vou selecionar os relatórios, vai aparecer atividades, porque eu tenho uma ligação entre os dois objetos. Daí eu vou conseguir fazer um relatório com isso daí, posso selecionar os campos que vão aparecer, somente estar disponibilizados para esse relatório. Então, o report type ele é uma forma diferenciada, né? Ele, em outras palavras, ele é um molde do relatório. Ele é um conjunto de registros e campos disponíveis na base, nas relações entre os objetos primários e objetos secundários relacionados. Então, sem report types, não existiria relatórios dentro do Salesforce, porque até os próprios relatórios que a Salesforce já traz como padrão, elas são criadas pelo report type. E o Custom Report Types? São outros relatórios, outros tipos de relatórios que são criados, mas eles não estão nativos. Então, que eu já falei errado para vocês. Vamos lá, refrisando tudo isso daí. Eu já coloquei a carroça na frente dos bois. Eu falei sobre os Customer Report Types, onde eles não são criados pela Salesforce, e você vai e cria. O Report Types são os relatórios padrões que existem, e quando você vai criar um relatório, você tem a seleção deles dentro do report. Perdão, pessoal. E o Customer Report Types é que você acessa a configuração e você vai no setup, vai lá, digita Custom Report ou Report Types, ele vai aparecer, e aí sim você vai criar um relatório base, né, vai disponibilizar um relatório base para ser consumido. Então, aí que vem os relacionamentos. Então, você vai achar os objetos que têm relacionamento, e caso a Salesforce não tenha criado um report type já padrão e você não tenha essa capacidade de achar ele nos relatórios padrões para serem criados, você vai ter que ir lá dentro do Customer Report Type, porque nem é esse exemplo que eu citei. Oportunidade e atividade. Não é um relatório padrão. Eu criei uma conexão entre os dois objetos e eu preciso ter um relatório. Então, daí eu vou no Custom Report Types, dentro da configuração, vou selecionar um dos objetos, ou a oportunidade ou a atividade. Eu vou selecionar ele como objeto principal, que eu vou querer as informações. Normalmente vai ser... bom, normalmente não. Depende da situação. Ou você seleciona a oportunidade, vai daí relacionado a aparecer a atividade, ou você seleciona, eu quero saber quantas atividades tem oportunidades, estão relacionadas a oportunidades. Eu vou selecionar atividades, daí eu vou selecionar o segundo objeto, vai ser oportunidades, daí eu vou ter a folha lá. Eu quero que, sabe, não, contém, não contém, um tempinho da escola, né? Eu quero atividades onde elas contêm oportunidades relacionadas. Então, vai só aparecer, vai ser possível você criar um relatório desse tipo que apareça
atividades com oportunidades. Então, essa é o Custom Report Type. O Report Type é o que, quando você vai lá na tab, lá vai criar relatórios e tem já todos os tipos disponíveis de relatório. Aqui, esses são os padrões já criados pela Salesforce. E também, quando você cria o objeto, né, vamos lá, cria um objeto customizado, pagamentos. E tem lá aquelas opções, lá quando você está criando o objeto, relatórios, atividades, você deixa o checkbox já marcado para relatórios e automaticamente quando você criar, você vai ter um relatório já padrão, né, dentro do reports, da tábua de reports para aquele objeto. Se você precisa de um relatório específico, né, a conjunção dentro daquele objeto e tem um relacionamento com os outros objetos, aí sim, você tem que ir lá dentro do Custom Report Type e fazer a criação do relacionamento para estar disponibilizado quando você for lá na tab você ou o teu usuário for lá na tab dos reports, esteja lá ele para ser selecionado para você criar o relatório, adicionar filtros, combo de visualização, qualquer coisa. Então, você primeiro tem o Report Types, que são já criados pela própria Salesforce, e tem os Customer Report Types, que quando você cria relacionamentos entre objetos, e você quer ter essa possibilidade de extrair relatório desse relacionamento, você tem que ir lá dentro do Customer Report Types, fazer essa criação desse relatório para estar disponível para você criar mais relatórios. Então, essa é a parada aqui dos coisas. O Report Types é o Customer Report Types. Joined, deixa eu ver se tem algum... Opa! O volume está baixo. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Então, vamos fazer aqui assim. Vamos conectar. Deixa eu só mudar meu... Aí tá normal? Também tá normal. Continua normal? Tá tranquilo? Agora que eu coloquei os fones. Estão me escutando, pessoal? Antes estava melhor. Tá bom. Vamos voltar para o default do computador. Pronto. Vão avisando aí, pessoal. Joiner Reports. Joiner Reports, eles permitem combinar diferentes visões de dados em um relatório único. Ele pode conter vários tipos de relatórios, entre padrão e customizado, entre Report Types e Custom Report Types. Ele pode ter essa junção desses relatórios. Ele é organizado em até 5 blocos de relatórios. Isso cai às vezes na prova de certificação, tá? Então, Joiner Reports, qual que é o limite dele? Pode ter até 5 blocos de relatórios. É mais ou menos como você colocasse assim vários mini relatórios dentro do mesmo relatório maior, né? Parece um dashboard. Não, ele não tem essa visão de dashboard como os widgets assim. Ele é relatórios, né? Bem simples assim, né? Ele vai aparecer a informação, mas ele é uma informação já, entre aspas, arrumada, organizada, né? Então, vamos lá, um exemplo assim bem prático, né? Você quer ver em uma única análise por conta, oportunidades abertas, casos em andamentos. São 2 objetos que não são relacionados, oportunidades e casos, né? Eles não estão relacionados, mas o relacionamento deles, eles têm o relacionamento na conta. Então, como oportunidades e casos podem ter contas em comum, então esse é o cenário onde que eu vou conseguir trazer o clássico Join Report. Então, é exatamente a ideia de combinar relatórios diferenciados, onde eles têm um objeto em comum, né? Case oportunidade, conta. Então, daí eu consigo fazer um comparativo. Dizer lá, quantos relatórios, quantos casos e quantas oportunidades eu tenho dentro dessa conta.
eu vou ter o Join Report. Quando que o Join Report ajuda? Ele ajuda quando você quer responder perguntas do tipo: como está a conta do ponto de vista comercial e de suporte ao mesmo tempo? Desculpa, pessoal, começaram o trânsito aqui. Quais clientes têm receitas altas e também tem um grande volume de chamados? Então, eles é sempre baseado num objeto em comum de outros dois objetos, para ter essas métricas, né? Então, aí que vem o Join Report. Uma limitação prática importante todo mundo saber, né? Dentro do Lightning Dashboard Builder, você não pode usar o Join Reports como fonte de widget. Então, aí é uma limitação do Lightning, tá? Você não tem essa capacidade de usar os Join Reports. Então, o Join Report, o Historical Trend Reports, não podem ser escolhidos como source de reports em widgets. Então, não cai em certificação, mas é bom saber, porque às vezes quando algum orelhudo vai pedir lá a informação, eu quero o teu histórico, né, o trend históricos, e não vai dar certo dentro da parte do Lightning você fazer o Join Reports. Então, essa é uma alimentação ainda da parte do Lightning. Se você for lá no botãozinho lá em cima e mudar para o Classic, né, pedir para o Classic, daí sim você vai conseguir criar um relatório. Mas mesmo assim, se você tentar jogar ele para dentro de um dashboard, não vai dar certo. Ele só funciona como relatório. Se você vai jogar para o dashboard, ele já não vai dar certo. Vai aparecer aquilo lá no Data ou outra mensagem, agora eu não lembro a mensagem que aparece no widget, tá? O Join Report ele é uma excelente fonte para analisar comparativamente. Então, mas ele não é a melhor fonte para dashboards de widgets. Então, isso é bem claro para vocês. Quando tiver um Join Report e alguém pedir, por que você não faz um dashboard disso daí? Você tem que dar uma explicada lá que, devido a alguns padrões técnicos, problemas técnicos da Salesforce, os Join Reports eles não funcionam muito legal para essa parte de dashboard. Então, tem que ficar isso em mente. Não é pergunta de certificação, mas você, como administrador, tem que ter em mente isso daí. Que o Join Reports não funciona tão legal assim em virar dashboard. É só relatório mesmo, tá? Matrix Report, né? Não é o filme. É um relatório tipo matriz, tá? Então, que existem 3 formatos. Tabular, os reports, perdão. Tabular, Summary e Matrix. O matriz, ele é um formato que agrupa por linhas e colunas, sendo ideal para comparar valores em uma grade. A matriz é um relatório cruzado. Ele não só agrupa, ele cruza em dimensões uma com a outra. Então, legalzinho lá, tem o Matrix, sabe? Todo mundo já fez isso daí, um relatório tipo matriz. Eu tenho os seus subtotais, eu tenho a divisão por um lado, eu tenho a divisão por outro lado, simples assim, né? Então, é o relatório onde que eu tenho 2 agrupamentos e eu tenho subtotalizações e totalizações a partir desses subagrupamentos. Então, eu tenho, vamos lá, vamos ver as receitas por mês. Então, eu quero separar por tipo de oportunidade. Ou então por vendedor. Mas eu quero cruzar com os estágios que estão as oportunidades. Então, eu vou ter, de um lado, meus vendedores. E o outro eu vou ter meus estágios. Eu vou saber aqui, em quais estágios esse vendedor tem oportunidades. Ou quantas oportunidades eu tenho, eu inverto. Tenho os estágios aqui, tenho as oportunidades aqui, eu tenho em quantas oportunidades eu tenho no estágio inicial. Então eu tenho essa jogada porque eu estou agrupando, eu estou fazendo um agrupamento. Né? Eu tenho dois critérios, 2 grupos. E eu tenho a métrica final de quanto que tem em cada grupo. Então aí que entra o tipo de relatório matriz, né? O Matrix.
Uma das coisas interessantes, né, o relatório do tipo matriz, o Matrix, ele é um dos mais utilizados hoje, ele é mais utilizado até do que o tabular. Então, o Matrix são dos relatórios que estão sendo mais utilizados pela forma de métrica que você tem que você pode tirar, essa visão cruzada do negócio. Então, aí vem aquele negócio que eu falei, tipo, o Salesforce, ele tem os relatórios, os dashboards, padrão. Quando você começa a ter mais critérios de filtragem ou visualizações, não somente em dois grupos, aí que você começa a pensar em ter um Tableau ou em ir para um Power BI, para que tenha uma capacidade maior de você arranjar os grupos, filtragens, para ter uma métrica mais avançada. Maurício, mas com isso quer dizer que os relatórios dos dashboards do Salesforce, eles não funcionam direito? Não, eles funcionam, eles fazem o feijão com arroz. Somente feijão com arroz. Se você vai partir, tipo, pessoas aí que são analistas de negócio, ou os consultores, você pode perguntar para eles que quando entra na parte de relatório tem cliente pedindo Deus e o mundo e mais um pouco, e daí quando você vai ver a capacidade dentro do Salesforce, você vai falar, pô, meu, isso não vai atender só com o que a Salesforce disponibiliza out of the box, né? O que já vem na org. Então, daí sim a necessidade de ir para uma outra ferramenta. E, de novo, o Tableau está crescendo muito, a Salesforce está investindo bastante não só no Agentforce, no Data Cloud, Data 360, né? Agentforce e Data 360, não só isso aí que a Salesforce está investindo, mas o Tableau também, por causa dessas limitações básicas que existem dentro dos reports e dashboards. O Tableau, ela tem uma capacidade muito grande de cenários, de você juntar várias bases de dados, montar um relatório e disponibilizar dentro do Salesforce através de uma URL, dentro de um componente. Então, tipo assim, eu sugiro para vocês também, né, em termos de curiosidade e até desenvolvimento pessoal, profissional, vocês darem uma estudada de Tableau. Ver o que tem de Tableau dentro do Trailhead lá. Dá uma estudada que vocês vão ficar impressionados com a capacidade. Meio chatinho para montar os relatórios no início, mas depois que você pega o jeito, nossa, é muito fácil de você atingir as necessidades. Você precisa de um app para que eu... Está dizendo que eu preciso de um app. Desculpa. As capacidades de você atingir as necessidades do cliente é muito grande com essa ferramenta. Bom, mas não é intuito dessa conversa de hoje. Então, vamos lá. Bucketing e agrupamentos, né? Agrupar, né? O grouping é o ato de organizar os dados dos relatórios por categorias para sair da simples lista e enxergar subtotais, comparações e padrões. Então, tá, vamos lá. O Trailhead diz que ela mostra que você pode agrupar por linhas em uma matrix e também por colunas. Beleza, isso daí é tranquilo. Tá aí o bucket, um agrupamento em bucket. O que ele é? Ele permite classificar dados na hora, criando categorias ou faixas, sem precisar criar um campo novo no objeto. Isso é o bucketing, é a cestinha. Você colocar, dividir em cestinhas, né, em caixinhas, o que seja. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou poder segmentar os relatórios em categorias, ou buckets, para classificar, agrupar, filtrar registros. Sem mudar o modelo de dados. Eu vou agrupar esses valores por faixas úteis de análise. Então, o exemplo mais simples que você tem dentro do Trailhead, que já aconteceu, eu preciso fazer um agrupamento, saber como que estão o meu nível de oportunidades. Então, eu vou criar essas caixinhas, né? Eu vou agrupar, dizendo, de 0 a R$1.000, ele vai me dizer quantas oportunidades eu tenho.
De R$ 1.001 a R$ 10.000, quantas oportunidades? De 10.001 e assim por diante. Ou quantos casos eu tenho no estágio 1? Quantos casos eu tenho no estágio 2? Você pensa em termos de agrupamento, que daí você não precisa criar campos dentro do objeto, né? Você vai conseguir utilizar ele através dessa capacidade dos relatórios e você criar os buckets, né? Essas caixinhas, essas cestinhas dentro do relatório, sem necessidade de criação de campo. Então, isso é uma mesma coisa. Um exemplo mais simples, que acontece bastante. Eu quero saber quantos casos estão no estágio 1. Normalmente, se você quisesse saber isso dali, você tinha que criar um outro campo para fazer um agrupamento dentro do sistema do Salesforce. Né? Eu quero saber totais, eu quero saber números, que daí eu vou ter a métrica. Ali dentro do próprio relatório você já tem isso daí. Você vai criar uma cestinha, vai colocar os parâmetros ali e é só no relatório, é só ali, é sem afetar o objeto. Então, o pessoal, não, vai ver lá que dentro do objeto, não tem dentro do objeto isso. É só a criação. Então, o bucket, e os agrupamentos, eles acontecem dentro dos relatórios. Saiu disso, não existe. Dentro do objeto não vai estar esse agrupamento. Entendeu? Beleza? E outra coisa, ele é muito importante, ele não afeta o modelo de dados. É apenas faixas úteis para análise. O exemplo aqui, o padrão da Trailhead agora. Estou vendo aqui o meu script para falar. O exemplo padrão é o valor, né? O total da oportunidade, o valor da oportunidade, né? Uma vez que esse valor é mostrado individualmente. Então, eu quero criar um bucket com small, medium e large. Então, eu vou dizer, o small, valor pequeno, é de 0 a 1.000, o médio de 1.001 a 10.000, o large de 10.001 para frente. Então, daí vai ter isso daí. Eu vou colocar as regras dentro do bucket e ele vai executar dentro do relatório. Ele vai agrupar através disso daí. Então, o bucket é uma categoria analítica temporária, sem precisar criação de campos novos. Dashboards modernos. Dashboard Build no Lightning. É uma interface visual usada para montar um dashboard no Lightning Experience. A Trailhead ela explica que ele é redimensionado, que ele permite criar dashboards a partir de aba do dashboard, adicionando widgets, filtros e trocando os reports de origem para um widget. Então, ele transforma o relatório que você tem visual lá de linhas, colunas, tá bonitinho, ele transforma em uma parte visual. Eu quero um relatório que eu tenho, perdão, um relatório que eu tenho dizendo as oportunidades, o valor e os estágios. Eu quero ter uma parte, eu não preciso chegar eu não preciso criar um bucket, ou eu não preciso criar um matrix para eu vir lá no subtotal dele quanto que eu tenho. Eu posso criar uma representação visual. Quantas oportunidades eu tenho no estágio 1, 2, 3 e 4? São meus estágios de oportunidades. Eu teria um donut lá, com sua separação. E daí, quando eu faço o rove, passo o mouse em cima, ele vai me dizer quantas oportunidades eu tenho em cada estágio. Então, o dashboard é a representação visual de um relatório. E nele, eu tenho essa possibilidade de ter informações visuais que facilitem a vida do usuário a tomar decisões, porque eles servem para tomar decisão. Tanto relatórios e dashboards, eles servem para tomar decisão do que você vai fazer. Eu tenho minhas oportunidades lá, eu vou ver, caramba, qual que é meu forecast de oportunidades? É 100 mil. Putz, mas eu tô com 85 mil, então, caramba, eu tenho que me despertar para criar mais oportunidades, para atingir meu limite mínimo no mês, né? Meus objetivos do mês. Eu tenho os SLAs lá. Como que são os SLAs de atendimento, né? Dos casos lá. Putz, tô vendo aqui que tem bastante SLA atrasado. As métricas não estão legais. Então, é uma representação visual para possibilitar a tomada de decisão.
Então, o dashboard nada mais que é um canvas, onde eu vou pegar, eu vou selecionar o tipo do relatório que eu quero, o widget, o relatório, e vou colocar dentro da tela. E com isso eu vou começar a organizar a parte de filtragem, a parte de demonstração, que tem dentro da possibilidade dentro do widget. Né? Então, dependendo do widget, você tem várias possibilidades de filtragem e de adequação visual. Né? Então, tem Gauge, tem métrico, tem Donut, tem tabelas, tem charts, tem as barras, né, as barras do charts. Tem várias formas de você utilizar os widgets para demonstrar os relatórios. Lembrando, né, Join Reports não podem ser usados como Source Reports para widgets. Então, de novo, Join Reports. Essa é a limitação do Lightning Build. No Classic, não tem essa limitação. No Classic, você pode ir lá e você vai criar ele de boa. Dynamic Dashboards. Deixa eu ver como que nós estamos de horário. Dynamic Dashboards. São dashboards que rodam com base do usuário que está visualizando. Não, Maurício, não é quem está visualizando. Com base no usuário que está rodando o dashboard. Então, o Dynamic Dashboard, ele roda conforme o usuário logado. Né, o running, até muita gente me pergunta às vezes, o running é quem está setado, porque eu tenho, né, todos sabem que existem os relatórios onde eu coloco um usuário específico para rodar o relatório. Esse não é um relatório dinâmico em si. A dinamicidade dele é no sentido de você estar selecionando o relatório, uma pessoa para rodar, tipo assim, vamos ter um relatório geral de vendas, onde todos os vendedores vão poder, as pessoas vão poder, todos os gerentes de vendas vão poder ver. Só que a gente sabe que existe a hierarquia de visualização de dados. Então, putz, caramba, eu não vou conseguir que todos os gerentes vejam a mesma informação, porque quando o gerente acessar, o relatório ele vai verificar que ele não tem permissão de ver os dados dos outros times de venda. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho um dashboard onde que eu vou colocar um usuário específico, né, nos relatórios, desculpa, um usuário específico para rodar aquele relatório e automaticamente eu vou utilizar isso dentro do dashboard. Vou ter uma pessoa específica. Então, vai ser o CEO. Quem tem acesso a todas as informações dos vendedores, dos diretores de vendedores? O CEO. Pum, o CEO vai lá, daí todos os gerentes de vendedores vão estar vendo lá toda a mesma, independente da região de vendedor, o que seja a divisão do gerente, ele vai estar tendo a mesma visualização do que os outros. E o Dynamic Dashboard, ele funciona, então, para visualizar os dados que são... né, cada pessoa ela vai ver os dados que elas podem acessar de acordo com suas permissões e seus compartilhamentos. Então, é o dinâmico, não é o estático. Normalmente, um dashboard ele vai se basear na informação estática. Né? Sem o Dynamic Dashboard, você precisa de vários dashboards para atingir a visualização nessa que eu expliquei, aonde eu tenho uma pessoa rodando os relatórios para todas as outras terem a mesma visibilidade. Então, o dashboard dinâmico ele tem essa capacidade de eu deixar você visualizar a informação necessária. Deixa eu ver se eu não estou meio perdido aqui. Às vezes a cabeça chacoalha aqui um pouquinho e dá um travamento. Dashboard dinâmico, run user, usuário logado. Então, cada vez que você vê os dados que você vai ter que iniciar. É um dashboard que cada pessoa vê sua visão de dados. Isso. Existem também o dashboard dinâmico... Perdão, existe uma limitação de dashboards
dinâmicos dentro do Salesforce. Por padrão, ele tem a sua limitação em 20 dashboards. Se é necessário mais, você tem que solicitar para Salesforce. Em alguns casos, você tem um custo. Em outros casos, não tem custo. Dashboards, eles têm filtragem. Então, o dashboard ele permite aplicar diferentes perspectivas, né, quando você utiliza os filtros de dashboards. Então, os filtros de dashboards facilitam para ver os dados do dashboard sob visões diferentes, em um único dashboard, bem filtrado. Então, você vai ter várias visualizações do mesmo dashboard. Ele não é um dinâmico? Não é um dinâmico, porque você aí, ele está um estático, e você vai aplicar os filtros dentro dele, que é os campos de filtragem do dashboard, e ele vai mudar os dados que vão estar inseridos. A crescência dessa filtragem, da aplicação dos filtros do dashboards, eles começaram a ser bastante utilizados no Lightning, porque o Lightning tem uma capacidade maior de recursos de filtragem do que o clássico. O clássico era mais complexo. Então, normalmente o dashboard clássico ele não tinha filtro, mas ele tinha números e inúmeros dashboards para realizar essas visualizações. Daí vem o Lightning, facilitou a vida de todo mundo com a inserção dessa parte dos filtros dentro do próprio dashboard, dentro do dashboard. Então, eu tenho todos os seus vídeos e eu tenho a capacidade de filtragem, tem os campos lá de como que eu vou trabalhar com a filtragem. No Lightning Dashboard Building, você pode adicionar filtros escolhendo o campo e as opções, né? Até o Builder ele já oferece esse fluxo, né? A ajuda oficial da própria Salesforce, ela reforça que a seleção de um campo comum é necessária para os vídeos trabalharem na filtragem. Então, também, uma outra parte, a filtragem do dashboard, ela tem que ter um campo. É a mesma coisa, voltando aqui um pouquinho o passo anterior, né? Na montagem do Join Report. Você tem que ter um objeto em comum para que aqueles outros dois objetos relacionados possam ser mostrados os dados deles. Dentro dos dashboards também tem que ter uma certa... tem um certo sincronismo de informação, onde tenha pelo menos, eu vou ter um dashboard, ou eu quero fazer esse dashboard ter filtros, né, por um campo específico, né, vamos lá colocar região, né, saber quantos casos eu tenho numa região, quantas oportunidades tenho numa região, quantas contas eu tenho numa região, eu tenho um campo região, então, dentro dos objetos, que me possibilita colocar um filtro dentro do dashboard. Então, eu quero saber na região sul, coloquei região sul, vai me dizer, tenho tantas contas, tantas oportunidades, tantos casos. Daí mudei, região norte, é essa aí. Ele tem que ter, né, essa parte do filtragem dentro do dashboard, eu tenho que ter um campo específico que vai me possibilitar campo possível, essa possibilidade de ter um critério aonde eu vou conseguir filtrar. Beleza? Não sei se consegui me explicar. Hoje eu tô uma banana, pessoal. Desculpa aí. Não acordei bem legal. Tá bem complexo aqui minha cabeça para a parte de explicação. Mas uma coisa, eu tô já terminando a gravação do step by step dos 7 episódios. Então, logo eu vou soltar os vídeos dentro do YouTube lá, com o passo a passo do que eu estou explicando aqui, então temos mais visual, porque várias pessoas me pediram essa parte visual, que não está contemplada nesses 3 encontros, mas vai ter o vídeo lá, passo a passo, mostrando as telas do Salesforce. Vai ser bem mais do que 1 hora, foi bem mais do que 1 hora essa explicação, que daí vocês vão ter a parte visual. Desculpa aí, né? Eu não vou encaixar a parte visual agora, porque já está montado todo o esquema, mas vai ter os vídeos passo a passo do visual, explicando o que eu estou falando aqui. Então, de novo, desculpa aí por não implementar isso. Vai ter já no evento de desenvolvedores, que também vai ter
agora só não lembro se foi, a gente fechou no 13 ou 15 dias, a gente vai trabalhar sobre o básico do desenvolvimento, só que lá no básico do desenvolvimento, sim, vai ter todo o visual. Então, não vai ser que nem só o do administrador falado aqui com o Maurício aqui na telinha, bonitinho, se chacoalhando, se engasgando e tossindo pra caramba, mas vai ter, sim, o Thiago vai estar, o Thiago Fuber de Brito aqui vai ser o nosso mestre de obras, ele trabalha junto comigo aqui, a gente vai estar trabalhando nessa parte de mostrar para vocês aí, para o pessoal que tiver afim de aprender o que é o básico do desenvolvedor. Não vai sair codando lá torta direita, mas vocês vão entender o que é o desenvolvedor, qual que é o trabalho do desenvolvedor, qual que é a lógica de raciocínio do desenvolvimento dentro do Salesforce. Tá? Não é uma coisa super avançada, mas vai servir para todo mundo entender como é a vida do desenvolvedor, o que ele tem que fazer, o que ele tem que pensar, e o Thiago vai estar nos ajudando aí nesse novo projeto, então vai ser mais visual do que realmente o Maurício falando, o Thiago falando, vai ser bastante mãos à obra aí. Então, é uma forma melhorada, né? Então, mas fiquem ligados aí que vai ter os vídeos desses 3 encontros, passo a passo visual. Então, tá, vamos lá, vamos à parte da API, da Analytics API. Então, a Salesforce, ela oferece API para tudo. Então, ela é uma forma de você disponibilizar, né, vamos falar o que é a documentação, o que a Salesforce ela fala. O Reports Dashboard do REST API. Então, é a documentação para os desenvolvedores Salesforce, aonde disponibiliza, dá acesso programático aos dados de relatórios e dashboards definidos no Report Builder e no Dashboard Builder. É onde que a gente cria relatórios, é onde que a gente cria dashboards. Então, ela permite, em alto nível, consultar dados de relatórios, filtrar dados em tempo de execução e consultar metadados de relatórios e trabalhar com recursos dashboards dentro de códigos. Então, é a forma de um outro sistema, seria, né, conversar com os relatórios dashboards sem uma pessoa abrir a tela manualmente. Uma forma, então, assim, bem prática em dizer. Em vez de eu fazer dentro de uma classe Apex vários cálculos para ter uma informação, às vezes vale eu ir dentro da API de relatórios, onde eu já tenho um relatório com essas informações e consumir isso. Então, o Analytics API, ela disponibiliza tanto os relatórios e os dashboards para serem consumidos dentro de uma classe, dentro de uma codificação. Dentro de Flow, Maurício, ele faz isso? Não ainda. Se alguém já viu alguma atualização dessas releases da Salesforce dizendo que já está disponível para dentro do Flow, pode me avisar, mas eu não vi ainda isso daí. Por quê? É metadado. Ainda você trabalha bem pesadamente com metadado, então, mas tem essa disponibilidade. Então, dependendo da tua necessidade de cálculo, isso é meio voltado mais para não tanto para o administrador tem que saber que existe essa capacidade, porque ele pode ajudar em falar para o desenvolvedor não inventar roda, não reinventar. Cara, você tem já a disponibilidade ali do Reports and Dashboard REST API, então já tem um relatório com essas informações. Você não precisa lá dentro está dizendo, tá difícil, vou ter que criar uma montoeira de matemática dentro da minha classe para eu poder ter essa informação. Não, você vai consumir esse relatório e você vai extrair essa informação e você vai poder utilizar dentro da tua classe para ter o teu resultado final. Então, é isso que serve o Analytics API, né? Para disponibilizar relatórios e dashboards para codificação ou para serem consumidos por um sistema externo também. Então,
Outro exemplo que a Salesforce dá, né? Uma empresa quer mostrar em um portal o mesmo KPI que já existe dentro do Salesforce, sem reconstruir toda a lógica de relatório. Então, vem aí a parte, em vez de duplicar a regra de negócio, o time técnico pode usar o Reports em Dashboard REST API para buscar os dados do relatório ou do dashboard programaticamente. Então, eles não vão replicar o relatório dashboard, eles vão só consumir a informação para disponibilizar no portal de uma forma, às vezes, diferenciada. Então, isso significa que o Reports e Dashboards API ele serve para levar para fora da tela do Salesforce essas informações. Tem mais uma coisa também, né? Dentro do Analytics API, ele também tem o CRM Analytics REST API. O que é isso? Se perguntarem, né? Caramba, o Analytics ele trabalha com datasets, dashboards e lens. Então, mas ele é quase a mesma coisa do que o Reports e Dashboard REST API. Então, o Analytics ele fornece uma capacidade maior do que vamos lá. O CRM Analytics REST API ele oferece uma capacidade maior do que o Analytics REST API. A diferenciação desses dois, é bem básica no sentido dos datasets disponibilizados. Então, isso. Tecnicamente, caramba, isso daí seria. Eu até acho que eu estou colocando uma informação muito mais não necessária para a parte do administrador, mas vamos lá. Já que eu coloquei meu pé no fogo, vou ter que queimar ele. A diferenciação é que, tecnicamente, ele tem uma parte de metadatas que você consegue extrair mais informações e disponibilizar eles externamente. Então, essa é a diferença entre o CRM Analytics e o Analytics REST API, dentro do Salesforce. Ele tem um critério a mais de metadata que você pode ser utilizado. Não cai em prova de certificação, nada. É só uma coisa entre, eu estou precisando utilizar um dataset ter mais metadata dentro da minha capacidade de utilização em codificação. Então, eu vou para o CRM Analytics REST API para utilizar isso, em vez de utilizar somente a API de Analytics já presente na org do Salesforce. O CRM Analytics também é uma licença específica que a org tem que ter para ser utilizada. Então, é uma extensão do Analytics dentro do Salesforce, que tem que ter uma licença. Então, ele deixa você trabalhar mais com o dataset e a parte do metadata do dashboard do que o Analytics API normal, né? o Reports e Dashboards do REST API. Ele estende a capacidade de você utilizar isso em codificação. Desculpa, hoje, pessoal, estava meio enrolado, né? Também, relatórios e dashboards não é uma coisa que eu converso frequentemente, mas essa é a visão, né? E também, amanhã já com material que vocês vão ter, tem mais exemplos, tem mais informação, né? Tem mais coisas que vocês vão poder extrair. E por hoje seria isso daí, meus amigos, minhas amigas. Obrigado aí, Lilian, por compartilhar aí o canal do YouTube. E nos vemos quinta-feira. Quinta-feira nós teremos mais outro encontro. Lembrando, então, pessoal, para quem entrou agora já depois da metade aí, a gente vai ter um encontro lá em São Paulo e a gente vai estar conversando falando sobre comunidades e a forma que as comunidades elas ajudam as pessoas evoluírem, né, em termos desse universo Salesforce, trocando ideias, informações, chorando junto, mas a essência da comunidade. Isso aí. Dia 13/5 é o World Tour, Agentforce World Tour em São Paulo. Aí, beleza, Antônio? Alex, aí o LinkedIn do Alex, podem compartilhar aí, fiquem disponíveis para a gente aumentar a nossa rede de apoio
né? Então, comunidades, elas estão aí para aumentarem nossas redes de suporte. E, de novo, que nem eu sempre falo, se a gente não consegue ajudar, a gente chora junto, mas você não vai estar sem ninguém do teu lado. Essa que é o objetivo das Trailblazers Community. Tá junto. E se auxiliar assim que possível. Pessoal, de novo, vamos lá. Tava lendo essa questão da gente... Não entendi, Thiago. Tava lendo assim. Se está aberta ainda. Bom, as discussões. eu acho que está aberta porque ontem a própria Salesforce ela está divulgando já ainda está divulgando o encontro lá e dizendo que ainda está para o pessoal participar. Então eu acho que ainda esteja aberta, né? Beleza, eu vou tentar me inscrever lá. Não tenho certeza, mas quinta-feira eu trago essa informação. Valeu aí por ter levantado isso aí, Thiago. E aí o Thiago que está falando agora é o que vai estar com a gente lá na parte do desenvolvedor. Fala aí, pessoal, bom dia. E se quem tiver dúvida sobre desenvolvimento, tá, o Thiago Fulber, eu sempre erro o teu nome, cara. Desculpa aí, Thiago. Fulber. Thiago Fulber é mais fácil. É que o Fulber é alemão. Se escreve Fulber, mas se fala Fulber. Fulber. Beleza. Então ele que vai estar junto com a gente aí, ajudando a dar um passo maior nesse mundo de desenvolvimento Salesforce. Beleza, pessoal? De novo aí, muito obrigado aí pela companhia de vocês aí. Desculpa os engasgamentos e tudo aí. E até quinta-feira. Valeu, um abraço a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Maurício. Depois te mando mensagem aí para falar do projeto. Valeu? Eu estou com mais disponibilidade.